Bom, vamos entender sobre o uso do período composto e a forma da estrutura das coordenações coordenativas, né? Além de estrutura, de como ela pode ser colocada em uso das palavras, das fonemas, né? Do uso da ortografia da língua portuguesa. O período composto, claro que você sabe que não depende da sintaticamente que a gente dá cujas as orações, elas são independentes. Um exemplo: gritou com o irmão e correu para o quarto. Descansei e fui à praia e visitei lugares maravilhosos. Observamos que as orações coordenadas podem ser sindéticas, né? No caso, o sentido a ou assidéticas. Nas sindéticas é utilizada na conjunção, enquanto as sindéticas não. Exemplo: não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Uma mitologia, né? Oração coordenada assindética. Vou sair e já volto. Oração coordenada sindética. É a estrutura, a forma que ela vai lá, já volta. Bom, a classificação das orações coordenadas sindética dá um sentido proposto da tipos. Uma aditiva, expressa uma ideia de soma. As conjunções mais frequentes são e bem como também, mais ainda ou mais também. Gosto de cinema, bem como de teatro. Conheceu a Europa, como também a Ásia. Então, no sentido que ela gosta daquilo e quer fazer aquela outra coisa, ou gosta de mais outra coisa. Quero ir e quero ir também para outro lugar, ou gosta daquele local onde ela foi. Então, é esse sentido aditiva da sindética. A antecitativa, no caso adversativa, expressam ideias adversidade, oposição a conjunções mais frequentes que são contudo, entretanto, mais, no entanto, porém, todavia, dá o sentido: vou caminhar hoje, contudo, só posso depois do jantar. O jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. Uma estrutura que aquilo poderia ser pelo quanto, né? Entretanto, entanto, toda estrutura, a forma como pode ser a forma das palavras em uma redação. A gente dá para entender alternativa, expressam ideias de alternância, né? Escolhas, conjunções, a gente dá para entender já, ou, ora, ou, quer, seja, e dá estrutura. Exemplo: ora, bem como não está, ora, está bem, ora, não está, no caso, ora, não está. Assistirei um filme ou lerei um filme. A estrutura da forma do ora, né? A conclusiva expressa uma ideia de conclusão. As conjunções mais frequentes que são assim, então, longo, pois, por isso, portanto. A forma da estrutura do português: faço tudo o que tenho de fazer pela manhã, pois fico com a tarde toda livre. Ela tirou péssimas notas, por isto não viajará nas férias. Observe que péssimas notas, por isso. A gente dá uma estrutura que, por isso, vírgula, para que a gente continua aquele texto. Bom, a explicativa expressa as ideias de explicação, justificação, né? As orações mais frequentes são pois, porque, né? A gente dá o uso dos porquês. Não fui te visitar porque não sabia que você já tinha chegado de viagem. Foi compensado, pois foi bom aluno. Então dá esse sentido ao período composto. Então, o período composto por subordinação, a gente dá uma estrutura sobre esse uso. Então, é uma forma de coordenar, né? Observamos que tudo o que queria era a verdade, não sei o que fazer, ignoro porque você agiu assim. Então, dá essa estrutura a esse contexto da forma estrutural. O período composto, né? Por coordenação, subordinação, há períodos que formam por orações condenadas e por orações subordinadas.
Assim, esse período apresenta oração independente ao mesmo tempo que apresenta a oração dependente em termos sintáticos. Observamos que a sintaxe da língua portuguesa, comecei a ler e terminei o livro que tinha ganhado naquele dia. Comecei a ler é uma oração condenada e terminei o livro é também uma oração condenada. Que tinha ganhado, né, da uma estrutura naquele dia é uma oração subordinada. Logo, estamos diante de um período composto por coordenação e subordinação, o uso da oração e estrutura da língua portuguesa. Bom, além disso, tem as atividades também das páginas do livro, atividade complementar também, vou pedir para que vocês façam. Qualquer dúvida é só falar, certo? Um grande abraço para vocês.